Estou recebendo aqui com um consultor especialista em finanças pessoais, o André Gustavo Frolich, que nos visita hoje, nesta quarta-feira, aqui no nosso estúdio. Tudo bem, André? Tudo certinho? Tranquilo, boa tarde. Estar aqui com vocês. É um assunto bastante interessante, a questão de planejamento de finanças, né? A gente trouxe já reportagens sobre isso, sobre a importância de se planejar, principalmente com o 13º, né? Eu acho que é um desafio de muitas famílias, né, André? É um desafio até pela questão da nossa cultura como sociedade, de não ter o hábito de cuidar das finanças pessoais. A gente não tem, como brasileiro, a gente não tem essa cultura de planejamento, né? E de cuidar, de criar uma poupança, uma reserva, né? Então isso se torna um desafio, porque chega no final do ano, principalmente no final do ano, as contas da maioria das pessoas já está muito próximo do vermelho ou se já não estão no vermelho. Então é necessário criar esse hábito, é importante para que as pessoas despertem para esse tema, para que elas possam ter uma vida muito mais equilibrada e muito mais tranquila, né? E a importância do 13º? Porque tem gente, claro, que aguarda ansiosamente o 13º, para pagar dívidas, mas tem aquele que já pega para... Assim, o comércio quer, né? Tem a questão do Natal também, os gastos, mas o uso consciente do 13º, que enfim, é um salário a mais que pode ajudar bastante, né, para fechar a conta no ano. Sim. Ele, na verdade, foi constituído, o 13º, com essa finalidade, ele ser uma reserva ao final dos 12 meses, para que a pessoa pudesse desfrutar, né, no final do ano, enfim, desse valor extra. Só que, como você muito bem falou, algumas pessoas já acabam gastando por conta ao longo do ano e chega no final do ano e ele praticamente evapora, não tem mais muita margem para destinar esse dinheiro. É importante, sim, fazer com que ele seja reservado para isso no final do ano, para que não vire dívida e possa ser investido de uma melhor maneira. Então, precisa ter essa consciência ao longo do ano, fazer com que o orçamento ao longo do ano caiba no salário dos 12 meses, para que o 13º possa sobrar como uma reserva para usar para qualquer tipo de fim. Né? Uhum. E para planejamento, a pessoa quer começar o ano 2017, mas tem a questão de dívidas. Hoje em dia muita gente tem dívida, cheque especial, cartão de crédito, questões, a gente pegou até empréstimo pessoal. Qual você diria que seria assim, ou a dica de ouro, o primeiro passo a ser tomado para uma pessoa começar a equilibrar as suas contas em 2017? Certo. Para quem tem dívidas, né, eu incluo também, né, nessa lista que você trouxe a questão do financiamento imobiliário, que durante os últimos anos aí da nossa economia foi o principal item que aumentou o endividamento das famílias. Mas assim, o primeiro passo para quem realmente está endividado é usar o dinheiro, usar qualquer reserva que tenha para quitar essas dívidas. Fazer isso de uma forma organizada, né? Para fazer isso de uma forma organizada, ele precisa listar todas as obrigações que ele possui, todas as dívidas que ele tem, e definir quais por taxas e por valores, quais são as prioridades para poder quitar, né? O ideal é que quite tudo o quanto antes, né? Mas a gente sabe que em muitos casos isso não é possível. Então, a partir do momento que ele identifique qual que tem a taxa de juros mais alta e qual que tem o prazo mais longo, ele vai equacionando isso e vai resolvendo para que, a partir do momento que ele saia das dívidas, ele consiga guardar esse dinheiro, né? Então, ele tem que, junto com essa lista, ele precisa fazer com que o orçamento dele mensal caiba e sobre algum valor para que ele possa ir quitando essas dívidas. E tem a negociação também, às vezes, por dar uma negociação, certo? Um parcelamento de dívida, é sempre importante. É sempre importante negociar isso para quê? A prioridade é quitar dívidas, porque o juro que você paga na dívida é muito maior do que qualquer aplicação, qualquer investimento que você possa ter. Né? E em muitos casos a gente encontra, inclusive, pessoas que têm dinheiro aplicado, né, investido, dinheiro no banco, e tem empréstimos. Isso é tipo uma conta que não fecha, porque o juro que ele está pagando aqui é muito maior do que o juro que ele está recebendo. Então, é muito mais interessante ele resolver, pegar esse dinheiro que ele tem guardado e quitar o que ele pegou emprestado, e aí, a partir daí, começar a fazer uma reserva sem dívida nenhuma. Falando sobre aplicação, eu acho bem interessante. Muita gente tem aplicação ou tem muito dinheiro em poupança. Qual é o tipo de aplicação para esse cidadão que tem, por exemplo, um dinheiro guardado em poupança? Qual seria a aplicação mais recomendada para, de repente, ter esse dinheiro? A gente sabe que a poupança tem um juro mais baixo, existem outras aplicações mais vantajosas. Hoje, o cidadão tem uma reservinha na poupança, qual é o tipo de aplicação que você recomendaria? Certo.
a aplicação, qualquer produto de investimento, ele tem que seguir uma regra básica. O rendimento dele tem que ser ganho real. O que significa isso no economês, né? Que o rendimento dele seja, no mínimo, acima da inflação, né? Então, ele tem que cobrir a inflação. Então, você pega o índice da inflação do ano, digamos que deu lá 5%, que não esse ano vai fechar mais ou menos isso, um pouquinho mais. Mas digamos que tenha dado arredondando aqui para facilitar 5%. O investimento ao longo do ano ele tem que dar no mínimo 5%, para que a pessoa não perca o poder de compra, né? Então é preciso, a primeira regra é essa. A partir daí é identificar qual investimento que se adequa ao planejamento dele, às ideias. Porque, por exemplo, assim, ele planejou uma viagem final do ano, ele não pode colocar esse dinheiro num rendimento que tenha que ficar o dinheiro aplicado por mais de um ano, ou além do prazo que ele programou. Então, isso tudo ele tem que estabelecer dentro do planejamento dele. Para isso que o planejamento ele precisa ser bem feito e ser bem analisado para que não haja problema de, por exemplo, ele ser orientado a colocar o dinheiro num produto que tem um prazo muito longo e ele precise do dinheiro antes do prazo. Você entende que o consumidor hoje está mais consciente acerca desse planejamento? De certa forma, sim. Cresceu, digamos assim? De certa forma, sim. A gente, como, né, eu trabalho na área, vem identificando um despertar para isso, porque a crise, esse movimento que aconteceu agora em 2016, né, de dificuldade financeira, fez com que as pessoas prestassem mais atenção para isso. O importante é aproveitar as lições que foram dadas esse ano para que não sejam esquecidas quando a maré boa vier, né? Porque a gente tem um hábito muito comum é quando está indo tudo bem a gente afrouxar na questão da organização, do cuidado com as finanças. E isso não pode ser feito, isso precisa ser acompanhado, porque como a economia ela é cíclica, outros momentos de aperto acontecerão, então a gente precisa estar preparado para isso. E é nos momentos bons que a gente se prepara para os momentos mais complicados. Sabe que essa questão de recessão, eu vejo isso muito em empresas, muita gente, é claro, aproveitando para enxugar, né? Enxugar suas despesas, enxugar suas situações, para depois, quando melhorar, já está enxugadinho, né? Mas é uma questão também que, às vezes, a pessoa tem um prêmio de participação, sei lá, ou recebe algum dinheiro extra, um bônus, alguma coisa, e tá certo, o comércio vem com promoções. Até eu estava lembrando que janeiro tem, por exemplo, as lojas fazem liquidações, e aí a pessoa pode ter a tentação, sim, de acabar, enfim, criando mais endividamento, né? Isso, aí justamente mais um motivo para a gente seguir o planejamento, né? Porque a partir do momento que eu coloco quais são os meus objetivos, né? Então, assim, viagem de final de ano, troca de carro, compra de casa, casamento, como muitas pessoas podem planejar isso, devem planejar isso, você começa a definir prioridades. Então, vale a pena eu aproveitar essa promoção agora em janeiro, por um impulso, né? Ou eu guardo dinheiro para aquele projeto que eu estou me programando. Então, aí você começa a colocar no peso, na balança, essas ações, porque daí você, sem o planejamento, você corre um risco muito grande de acabar comprando por impulso. Então, você identificar a promoção como um investimento. Então, tá barato, vou comprar. Mas não necessariamente eu estou precisando daquilo, mas eu vou aproveitar porque está barato. Só que, se você não tem um projeto de longo prazo, isso fica muito mais fácil. E aí você acaba trocando coisas imediatas, que não tem tanta importância assim, é só por um momento, por coisas que poderiam realmente fazer diferença na vida da gente. É interessante também a família também, eu penso isso até nessa reportagem que a gente trouxe semana passada, a família toda, né, que se juntar, né, o marido, a esposa, assim, quem participa da vida familiar, se juntar para realmente fazer esse planejamento em grupo, não a pessoa sozinha, né? Isso, o orçamento ele precisa ser familiar. Né, quando é a constituição da família, todas as pessoas elas precisam estar envolvidas. Mesmo que sejam crianças, elas, dependendo da faixa etária, elas podem ser ouvidas, né, num primeiro momento, para identificar qual é a consciência que elas têm em relação a isso, e para que elas comecem a aprender a importância de se organizar, e elas saibam que dinheiro não cai do céu, dinheiro vem de trabalho, dinheiro vem de todas as nossas realizações, mas elas precisam participar, não necessariamente decidir, a decisão sempre é dos pais, né?
Mas a família precisa estar envolvida e precisa estar engajada, porque daí você começa a construir projetos não só do indivíduo, constrói projetos da família inteira. E aí começa a fazer sentido para todo mundo. E aí quando faz sentido para todo mundo se motiva a contribuir para aquilo. Então, assim, desligar a luz quando não tem ninguém no lugar, desligar a televisão se não tem ninguém assistindo. Isso são tarefas que podem, inclusive, ser passadas para as crianças, que são coisas que são próximas do universo delas. Então, aí você começa, nesses pequenos detalhes, fazer com que todo mundo se engaje no processo de construção desse planejamento. É aquela questão, para quem está com esse problema, para a gente fechar, de dívidas, existe solução. Existe. A questão, assim, não vou dizer dica número 1, a pessoa se fazer o planejamento, fazer toda a questão que você falou, de levantar, existe a possibilidade da pessoa, enfim, zerar e, enfim, ter mais tranquilidade. Sim, uma das regras que a gente trabalha é justamente essa. É sempre possível resolver uma situação financeira. Sempre. Não existe situação que não seja solucionável. O principal fator que vai fazer essa situação ser resolvida ou não é o interesse e a disposição da pessoa em resolver aquele problema. Porque ela vai precisar mudar de comportamento, ela vai precisar mudar algumas atitudes, né? Para que ela possa entrar e resolver essa situação, eliminar dívidas, etc. Então, muito do trabalho, muito da influência e da necessidade da consciência, da tomada de consciência da pessoa para mudar de padrão e sair do endividamento é da própria pessoa. Então ela precisa estar consciente e estar aberta a aceitar esse trabalho, mas todas as situações são possíveis de resolver. É verdade. Não há caso perdido, digamos assim. Não existe. Caso só perdido. Depende assim, principalmente do interesse e da vontade da pessoa e da família, né? E da família, claro. Como um todo, porque daí é um processo conjunto, né? Ninguém se endivida sozinho. Então, para disposição, a gente vê aí reportagens sobre, por exemplo, juros altíssimos de cartão de crédito, por exemplo, empréstimo pessoal, tá, alguém fez um consignado, às vezes, muita gente fez. Até para ajudar um parente. Para ajudar então, todos esses comportamentos precisam ser avaliados e ser resolvidos. Né? André, você trabalha só com a consulta para finanças pessoais? Eu trabalho com consultoria financeira pessoal, mas dentro desse trabalho a gente faz também orientação para investimentos. Certo. Né? A gente faz cursos, palestras também, tanto para empresas quanto para associações, entidades, voltada sempre para a questão das finanças. E a gente também tem um projeto, a gente também trabalha com finanças para educação financeira para crianças, né? Com o objetivo de orientar as crianças a já começarem a sua vida. A partir de que idade você recomenda? A partir, assim, falar de finanças especificamente a partir dos 7, 8 anos. Antes, escolar, já. Antes elas precisam ter uma noção de outros conceitos, que é a questão de comparações, questão de escolha, definir prioridades, alguns pré-requisitos, digamos assim, para a gente falar de dinheiro em si. Porque antes disso ela não tem muita noção da questão financeira, né, monetária, digamos assim. Então, são alguns valores, alguns princípios que eles precisam ser inseridos, já que é uma questão de família mesmo, de educação, para que daí ela possa começar a ter noção de como que é a questão do trabalho, do dinheiro em si. Interessante que ajuda também, né? Porque a questão, né? Quer gastar, mas também tem que ter a questão da consciência. Sim, porque a família com 2, 3 crianças, mais ou menos. Às vezes, por exemplo, a gente pega casos de famílias que dão dinheiro mesada para as crianças, só que não usam isso como um instrumento de educação. E aí a criança cresce acreditando que o dinheiro vem do céu, cai do céu, sai da máquina do caixa eletrônico, né? E acha que é muito simples. Esse é um modelo que acaba complicando, porque o comportamento dela precisa ser o contrário. Ela precisa identificar que tem limite e precisa definir prioridades, saber esperar. Tem toda uma questão comportamental que precisa ser desenvolvida. Né? Interessante. Você fala também para pais aí de crianças nessa situação, né? Exatamente. A gente vê também Natal, aquela correria toda, mas também tem que... todo mundo tem que pegar junto. Inclusive aquelas crianças que, enfim, não trabalham, mas também fazem parte do gasto, do orçamento, principalmente quem tem escola aí, né? Isso. Né? E aos poucos ela vai sendo inserida e ela vai vendo essa importância. Né? Então ela começa, inclusive depois de uma certa idade, ela começa a contribuir para o orçamento e fazer com que ele
seja construído em família. Então, já vai ter uma noção muito melhor quando ele for formar a família dele, né? Então, ele vai saber a questão financeira, vai estar aberto ao mercado de trabalho, vai estar mais preparado para oscilações financeiras. Por exemplo, se ele for um autônomo, né, um profissional autônomo, ele vai já, dentro desse processo de educação financeira, ele já vai entender as oscilações, vai saber se programar, já vai ter adquirido o comportamento de gastar somente quando ele tem o dinheiro e não se endividar. Interessante. André, um papo muito interessante, a gente tem papar 1 hora aqui, mas quem quiser entrar em contato, como é que pode te encontrar? Perfeito. Pode ser através do nosso site, né, que é o librata.com.br. Librata com 2 T's. Isso, Librata com 2 T's. E também tem o meu telefone, que é o 47 98405 7829. Então, esses dois. Tem o Facebook também, que é Librata Finanças Pessoais. Quem quiser entrar em contato por esses canais e a gente está sempre à disposição. Para você aproveitar agora, que muita gente vai entrar em férias aqui, né? Tem a história das férias coletivas, né? Aproveitar, perder de repente um dia. Perder não, investir. Não vai perder. Isso, exatamente. Investir um dia, vai pegar, sentar com a família inteira, fazer o levantamento, né? O balanço do ano para justamente entrar bem em 2017, essa economia tão complicada nossa, né? Exatamente, a gente vai ter que se preparar porque, embora 2007 apresenta-se ser melhor do que 2016, as expectativas, a esperança de todo mundo, né, acredito que seja isso, mas a gente tem que ter precaução porque a gente está saindo de um processo de recessão e isso vai acontecer muito lento. Então, a gente ainda vai ter alguns meses aí que precisa ter organização, ter disciplina para poder caminhar bem. Com certeza, com muita consciência. Exatamente. André, obrigado pela sua participação, obrigado pela disponibilidade e estar conosco aqui. Eu agradeço, foi um prazer e estou sempre à disposição aí para o que for preciso. O site é librata com 2 T's.com.br, você pode encontrar aí, depois a gente vai colocar também o contato nas nossas redes.